pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso programa Mundo Kids através do canal Questa Interativo Web TV. E é com muita alegria que estou aqui com vocês hoje novamente para a gente estar batendo um papo, para a gente estar levando informação, conhecimento sobre o universo infantil. Esse universo que conspira tantas energias positivas, tantas alegrias para as nossas vidas, não é mesmo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estimulação infantil, tá? Esse tema que é tão relevante para o crescimento, para o desenvolvimento sadio das nossas crianças. E saber que começa já, há muito tempo, lá atrás. E quando eu falo lá atrás, é desde o início, desde a formação desse feto, dessa criança, tá? Dentro da barriga da mãe, né? Estímulos intrauterinos já são importantes para o desenvolvimento e crescimento desse indivíduo, tá bom? E de que maneira, Janaína? É muito simples, através de um simples diálogo, uma simples conversa com os nossos filhos, tá? Musiquinhas, contação de histórias. A partir do momento que o feto já desenvolveu essa capacidade auditiva, que ele já escuta, a gente já pode ir trabalhando esses estímulos com ele. E lógico que, além de estimular, a gente vai estar criando um vínculo muito importante, né, com essa criança, que é o vínculo afetivo, que é primordial, né, entre a mãe e o bebê, né, os vínculos maternos e até mesmo os paternos. Mas a gente sempre fica na dúvida, né? Estimulação, estimular é a mesma coisa que brincar, né? Qual que é o elo de uma coisa e da outra, né? Existe um viés específico, né, para essas duas coisas acontecerem de maneira, né, positiva, de maneira legal, tá? Na verdade, gente, uma coisa está ligada à outra, tá? A partir do momento que essa criança ela está brincando, de alguma maneira, alguma área, ela está sendo estimulada, tá bom? Seja ela brincando sozinha, ou seja alguma pessoa, algum adulto propiciando esse momento para ela nesse ambiente, tá? E na verdade, a estimulação infantil é a capacidade, né, dessa criança desenvolver e conhecer, né, o seu espaço, né, de maneira curiosa e vai passando fase por fase conforme o crescimento e desenvolvimento. E quando eu falo as fases, é muito importante que a criança seja estimulada, né, de uma maneira assim adequada e não deixe, né, passar despercebido ou pular determinadas fases. Então é importante que a criança ela passe pelo rolar, pelo rastejar, pelo engatinhar, até chegar na fase que a estatura dela, né, toda a estrutura, né, que eu digo óssea, esteja preparada e fortalecida para ela chegar na fase do caminhar. Mas para ela chegar na fase do caminhar, é necessário que ela passe por todas aquelas lá atrás, que é o rolar, né, o engatinhar. Então, são fases importantes para o desenvolvimento que nós devemos estimular para que ela chegue preparada e madura, né? No caso, para o andar. Ah, mas meu filho não quis engatinhar, né? Ele pulou de fase. Existe isso, né? É muito comum, muitas crianças, ou algumas demoram mais, outras vão mais rápido. Mas se cada criança vivenciar essas fases, com certeza ela vai chegar, né, no caso até um ano e 3, né, mais ou menos as crianças começam a andar de uma maneira mais preparada, tá bom? Agora, falando do que né, esse significado, a gente entra numa questão assim de importância. O porquê que o estimular ele é tão importante, né, para o crescimento e desenvolvimento infantil, né? São áreas assim que vão ser desenvolvidas, principalmente
na questão da psicomotricidade, tá? A gente começa, né, geralmente quando a criança é pequenininha, nós introduzimos os estímulos sensoriais, tá bom? E esses estímulos sensoriais, eles são importantes para que os estímulos intelectuais futuramente sejam absorvidos de maneira mais significativa, né? Então é interessante que a criança ela passe pelos estímulos sensoriais primeiramente, para depois a gente partir pelo intelectual, né? Mas quando a gente fala sensorial, né? Às vezes muitos acham, eu preciso comprar um brinquedo caro para que a minha filha, para que o meu filho seja estimulado, né, sensorialmente. Na verdade, não. Quando a gente fala estímulo sensorial, a gente parte do princípio básico, né, que é o sentir. E quando eu falo sentir, é o pegar, é o palpar, né, desde um simples pisar na areia, né, um pegar uma pedrinha na mão. Então, são vivências sublimes, simples, porém importantes para essa criança, né? No caso, o bebê, um ano e pouquinho, que está ali conhecendo, explorando o ambiente que ele se encontra em determinado momento. Então, deixar a criança vivenciar, né? Porque a partir do momento que a criança sente aquele aprendizado, né, vai passar a fazer sentido para ela, né? Então é interessante e importante que a fase sensorial seja vivenciada primeiramente na primeira infância, para que os outros estímulos intelectual, socioemocional sejam absorvidos de uma maneira mais preparada, de uma maneira mais pronta, porque com certeza esse aprendizado vai ser de uma maneira mais aproveitosa, né? E assim, quando a gente fala de todas essas estimulações, todos esses aprendizados, as brincadeiras que elas vivenciam, né? Seja na escola, seja em casa com os pais, seja com os amigos, é importante, né, que o responsável desse crescimento e desse desenvolvimento esteja presente, né? Por conta das capacidades que elas vão desenvolver futuramente, né? E então toda essa estimulação, né, que ela vivencia, que ela aprende, ela vai estar desenvolvendo várias capacidades, que são as capacidades sensoriais, as capacidades psicomotoras, cognitivas. Agora, o que cada uma representa, né? As capacidades sensoriais, elas são as responsáveis pela questão do sentir, conforme eu já falei lá atrás, que é o tato, o olfato, o paladar, a audição, tá bom? E depois que partimos do sensorial, lá na frente, nós vamos começar a trabalhar e desenvolver as capacidades cognitivas. Então daí a gente pode entrar mais com a questão do raciocínio, o pensar, o lógico, né? Então, vamos partir uma coisa de cada vez, porque cada criança tem seu tempo, cada criança tem a sua fase, então é muito importante que nós também possa respeitar esse momento, essa fase que essa criança se encontra, né? Para que esse aprendizado, esse processo seja um processo a longo prazo, mas que tenhamos resultados que façam bem, né? Que dê frutos para ela, de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, né? Sem nada forçado, porque tudo que é gerado com pressão, né? Com exigência, com a criança que não está madura para determinado processo, ela não vai ter boa absorção, tá bom? Por isso que é importante que nós respeitamos, né, a fase que ela se encontra e propiciamos a ela estímulos adequados para aquela idade, para aquela fase que ela se encontra. E assim, falando da parte psicomotora, a partir do momento que esse indivíduo, essa criança, ela está preparada, né?
ela absorveu determinado aprendizado, ela vai começar a lapidar esses aprendizados, né? No caso, nós estamos falando da psicomotricidade, né? Esses movimentos. Então, ela vai começar a lapidar, ela vai começar a aperfeiçoar. É o que acontece com a criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Ela começa com a rodinha, depois quando se vê já está sem. Hoje existe a bicicleta montessoriana, que é uma bicicleta sem pedal, que ela totalmente estimula várias coisas, a questão do equilíbrio da criança, a autoconfiança, o autodomínio. Então, conforme ela vai, falando da bicicleta, por exemplo, sem pedal, conforme a criança vai criando essa confiança, né, dos movimentos que ela está tendo, ela vai pegando cada vez mais embalo. Cada vez mais embalo, ela vai indo, vai indo. Quando ela vê, ela já está correndo, levando as perninhas e já está totalmente equilibrada, né? Então, essa parte da psicomotricidade é um estímulo importante que nós devemos estimular para que lá na frente ela tenha bons resultados em outras áreas, né? Por exemplo, a área cognitiva. Então, é interessante que nós passamos primeiramente pelo sensorial, pelo psicomotor e depois o cognitivo, tá bom? O cognitivo são as áreas, né, lógicas, né, mais de raciocínio. Então, quando a criança ela chega por volta dos 3 anos de idade, 3 anos e pouco, 4 e assim por diante, nós podemos já introduzir mais esses estímulos lógicos do pensar, na resolução de situações e problemas. Isso é importante e vai afetar com certeza de maneira positiva quando bem trabalhado, bem estimulado lá na frente. E as capacidades sociais, né? Uma criança que é estimulada a interagir, a conviver socialmente, e quando a gente fala social, é indispensável a gente não falar de escola, né? Por isso a importância da criança ir para a escola, porque é o momento onde ela vai interagir com outras pessoas, com outras crianças, vai estar desenvolvendo, né, várias questões, fala, a capacidade da empatia, em se colocar no lugar do outro, de dividir os brinquedos. São coisas simples, mas importantíssimas para o desenvolvimento dela até a fase adulta, tá bom? E depois as capacidades socioemocionais, né? A criança que ela é estimulada socioemocionalmente, ela vai se tornar com certeza um indivíduo mais equilibrado, mais preparado, mais maduro, né? Para lidar com os conflitos, as situações, problemas, né? Então, esses estímulos socioemocionais, né, que são desenvolvidos através das capacidades afetivas, são primordiais para essa criança, né, se tornar um indivíduo, um adulto sadio, né, e com certeza autônomo. Agora sim, o que a brincadeira vai trazer de benefício para essas crianças, né? A brincadeira, ela parte desde o momento que a criança esteja preparada. Nós vamos sentir se essa criança ela está preparada, se ela está apta a brincar, a receber esses determinados estímulos. O famoso feeling, quem vai perceber somos nós pais, tá? E professores também, tá bom? Então, uma criança que ela não tiver preparada para determinado momento, é improvável que esse resultado dessa estimulação ou dessa brincadeira seja um resultado de sucesso. Então é muito importante, falando de criança pequena, um exemplo, é muito importante que antes, né, dessa partida, desse início, a gente tenha essa percepção, esse olhar que essa criança não esteja com fome, que essa criança não esteja com dor, que essa criança não esteja de xixi ou de cocô, né? Que ela esteja ali preparada mesmo, sabe? De forma assim íntegra para vivenciar aquele momento da melhor maneira possível, tá bom? E as crianças maiores, né? Um exemplo, ver a questão emocional
também, né, ter esse olhar, né, essa percepção, se está tudo bem, se está tudo legal. Porque nós mesmos adultos, quando não estamos bem, a gente não consegue ter absorção de determinados aprendizados da forma que deve ser, né? Então, obviamente, quando nós estamos bem, tudo flui de maneira melhor. E com as nossas crianças não é diferente. Então, a estimulação infantil engloba várias capacidades extremamente relevantes para o crescimento e desenvolvimento infantil e de um ser humano totalmente saudável e equilibrado para se viver de maneira feliz. Até a próxima!